programa Redação Brasil, nesta sexta-feira, vamos abordar os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E para isso vamos conversar com as conselheiras do Conselho Tutelar aqui de Planalto, a Denise Bongiorno, que está aqui no estúdio também, juntamente com a Denise Wojnek, que já vai falar também sobre a função do Conselho Tutelar aqui de Planalto. Antes de mais nada, Denise, uma satisfação recebê-la mais uma vez aqui no programa Redação Brasil. Tudo bom? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, ouvintes? Estamos aí mais uma vez, né? Compartilhando informações. Que bom. 33 anos do ECA no Brasil. O que dizer dele? Então, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele passou a vigorar em 1990 e de lá para cá muitas coisas aconteceram, né? A gente pode dizer que foi uma evolução, tanto para nós, conselheiros, que estamos inseridos nesse contexto, né? Quanto para toda a sociedade, né? E a rede de proteção e de garantia de direitos, né? Bom, lá em 1990, então, que começou a ser implantado e começou a ser executado o ECA, né? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como você mesmo falou, Denise, muita coisa mudou de lá para cá. Alguns pontos importantes que dá para a gente abordar, Denise, nesses 33 anos do Estatuto, o que melhorou para a criança, para o jovem, para o adolescente, enfim, no país e, consequentemente, aqui em Planalto, né? Com certeza, é uma lei a nível nacional, né? Que ela foi implementada a partir da Constituição Federal e visa garantir os direitos, né? E quando a gente fala em direitos, a gente tem que ver no todo, porque o direito, todo direito impõe um dever, né, Paulo? Só que o dever vem aos pais, né, responsáveis, porque são aqueles que vão garantir que a lei seja posta em prática, né? Então, essa evolução, o que ela significa? Antigamente, o menor ele era retirado da sociedade como infrator, um bandido. Ele não era visto como alguém que poderia ser restabelecido, poderia se ressocializar, né? Então, haviam essas casas de FEBEM, né? Então, alguma coisa assim, nesse sentido, a gente percebe a evolução, que hoje existem esses lugares específicos para os adolescentes, mas com políticas públicas, né? Voltados mais para a cidadania, né? Para realmente trabalhar com essa reinserção daquele adolescente que sofreu. Eu sei que é difícil muitas vezes a gente avaliar um criminoso como um adolescente, uma criança, mas nós temos que olhar lá atrás no histórico, o que levou essa criança, esse adolescente chegar, né? Muitas vezes a um bandido, né? Infelizmente a sociedade, a nossa nação, enfim, o Brasil, a gente sabe que sofre muito com isso, né? Existem bastante infrações de adolescentes, até crianças, né? Mas o nosso papel como conselho e como operadores desse direito da criança e do adolescente é olhar sempre com aquela esperança, né? Porque ele é, naquele momento, a vítima do pai e da mãe, a vítima da sociedade. Então, nosso trabalho hoje é nesse sentido. Essa questão que você abordou é importante, né, Denise, porque é uma vítima. Uma vítima, criança não tem um potencial, mas ela vai se tornar um adulto. E aí o potencial de sair do caminho do bem, como a gente fala, para uma atitude que não seja boa, é um pulinho, né? Sim, com certeza, Paulo. E aí entra o trabalho do conselho. Por quê? O Conselho Tutelar, ele não serve como um fiscalizador de crime, ou um fiscalizador de menores infratores, né? O que o Conselho faz? O Conselho, ele é o órgão que ele vai ser abordado, acionado. É o primeiro passo. É o primeiro passo quando você vê uma violação de direitos. Existem lá no ECA alguns artigos que eles vão enunciar o nosso trabalho. Então, a partir dessa legislação, a gente vai começar a trabalhar. E se trabalha em rede. Hoje, a nossa ideia é passar um pouquinho da rede de proteção. O que é uma rede? A rede é algo que se entrelaça. Então, Conselho Tutelar, chegou a denúncia, o Conselho vai chamar um órgão competente, no caso, chegou uma denúncia, vamos supor, de maus tratos. O que o Conselho faz? Ele vai
em 5 membros do Conselho Tutelar, nós vamos deliberar e vamos ver quem que vai trabalhar conosco. Porque nós não temos uma psicóloga no Conselho, nós não temos um assistente social no Conselho. Então, o Conselho vai fazer esse encaminhamento para garantir que aquele direito vai ser respeitado. Então, se aciona o Conselho, nós, como Conselho, chamamos os responsáveis lá na sala. Nós vamos conversar, nós vamos orientar e vamos aplicar as medidas, que seriam os encaminhamentos, né? E num caso mais extremo, quando é uma violação maior, né? Como, por exemplo, um abuso sexual, vai direto para a delegacia de polícia ou para o Ministério Público, no caso. Essa rede, Denise, quantas instituições, quantas pessoas, enfim, da sociedade estão inseridas nelas? Qual é a hierarquia de tudo isso? É muito importante a gente abordar isso, Paulo, porque as pessoas elas olham para o Conselho como um órgão que trabalha sozinho. E muitas vezes o nosso trabalho ele só não tem um resultado melhor por esse motivo. Então, assim, hoje a nossa rede ela é composta pelo Conselho Tutelar, Administração Pública, que daí seria ali a assistência social, né? No caso, CREAS, CRAS, NASF, que hoje não tem mais o NASF, mas é a Secretaria da Saúde, né? Que daí trabalha com psicólogo, psiquiatra, né? DP, Delegacia de Polícia, BM, Brigada Militar, Ministério Público, Judiciário. As escolas seria, também. Por exemplo, só para simplificar, para as pessoas saberem, Conselho Tutelar, claro, tem esses outros que tu falou aí, que fazem parte dessa rede, mas aí vem a Polícia Civil, Brigada Militar, a Promotoria e a Justiça, no caso, em outras palavras, o nosso fórum aqui em Planalto. E as escolas também. E as escolas que são o responsável para chegar a um final de uma ação promovida pelo Conselho. E muitas vezes nós somos cobrados como segurança pública. E nós não temos essa atribuição. A gente não pode, nós, enquanto conselho, tá acontecendo lá, vamos dar um exemplo assim, uma drogadição. O adolescente está usando droga, o adolescente fez um furto. Cadê o conselho? O conselho não tem o papel de fiscalizador, o conselho não tem o papel de executor. Quem deve gerir isso havendo um crime, uma infração, é o órgão competente. O conselho ele vai trabalhar no sentido de tentar resgatar esse adolescente, sabe? Então, por isso que nós trabalhamos com psicólogo, com assistente social. A gente não faz um trabalho sozinho. E muitas vezes a gente leva a carga e a culpa de não estar fazendo nada. Então, é importante nós levarmos esse assunto hoje para a sociedade, para o pessoal entender um pouquinho. Nós precisamos ser ajudados no sentido de saber o que está acontecendo naquela família, o pai negligente, a mãe negligente, para chegar até o judiciário ou ao Ministério Público, precisa chegar a informação no Conselho Tutelar. Nós vamos oportunizar o pai e a mãe, né? Exatamente. Então a gente faz essa oportunidade, a gente traz o pai e a mãe no conselho, a gente vai até a casa do pai e da mãe, conversamos com o pai e com a mãe, e ali começa um trabalho. E lá no artigo, lá no ECA, no artigo 136, que fala das atribuições do conselho, ele vai listar um por um dos passos do conselho. E a Denise, no próximo momento, vai estar falando sobre isso. Sim, mas só para o nosso ouvinte, telespectador, entender bem. Bom, o conselho apontou um problema. Vamos exemplificar. O filho do Paulo Lucas aprontou alguma coisa aí que não é o correto. Enfim, qualquer tipo de situação. Bom, aí o conselho, na sua reunião, no seu encontro lá para definir quem vai agir, não é caso para a Polícia Civil fazer a investigação. Depois da Polícia Civil vai para onde? Então, se tratando de crime, a polícia faz a investigação e manda para o judiciário, né? E quem vai dar a martelada lá é o judiciário. Então, o que acontece? Hoje a nossa juíza, enfim, que é a pessoa responsável, ela vai aplicar medidas socioeducativas, né? Porque o infrator, quando ele é menor... Se for de menor, mas aí é a responsabilidade dos pais. O pai responde junto. É coautor Exatamente. Então, da assim, punição. Exatamente. O papel do conselho, o primeiro papel do conselho é chamar o Paulo Lucas. O Paulo vai lá no conselho e o conselho vai dizer, bom,
aqui estão as medidas que nós vamos aplicar, você vai ter que levar o teu filho numa clínica, você se responsabiliza pelo teu filho ir para a escola. Então, você vai assinar um termo lá com nós de compromisso. Não havendo esse comprometimento, nós vamos partir para o Ministério Público. No caso do crime, que já é crime, um tráfico, um estupro, algo maior, de maior potencial ofensivo, vai para os órgãos competentes. Delegacia de Polícia, Fórum e Ministério Público, que é quem representa a sociedade ao Judiciário. O nosso problema está em a celeridade em resolver os problemas. Exatamente. Porque nós temos, por exemplo, processos lá de 1 ano que agora que começou a ser resolvido, né? Então, o que acontece às vezes? O menor já é maior, já, sabe, tem toda aquela... Já mudou toda a legislação. Então, hoje o nosso apelo à sociedade, e vindo aqui até você, é justamente passar para a sociedade, que não é um trabalho, é de formiguinha, são passinhos, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem um colegiado que ele está muito empenhado. Nós hoje, sim, que nós estávamos comentando antes, né? Nós não temos final de semana, nós não temos horário, não tem... ontem à noite nós estávamos trabalhando, final de semana trabalhando. Só que é um trabalho sigiloso. Então, ele não vai ser... Tu não vai ouvir falar o que o conselho está fazendo, né? E a gente tem que tirar um pouquinho essa visão de que o conselho ele vai para uma fiscalização, ele vai lá para a praça pegar o menor que está vendendo pastel. Não. O conselho ele vai conversar com o papai, com a mamãe, vai instruir, vai orientar, e ali começa todo um trabalho. Muito bem. Programa Redação Brasil, vamos conversar agora com a conselheira Denise Wozniak, para falar também sobre o papel do Conselho Tutelar, o que ele faz dentro da nossa cidade, do nosso município. Mas antes, Denise, uma satisfação mais uma vez tê-la no nosso programa, tudo bom? Tudo bem, Paulo, uma satisfação nossa, obrigado por oportunizar esse momento novamente para nós, né, que a gente tá vindo aqui colocar um pouquinho do nosso trabalho para a sociedade, para entender, né, para sair um pouquinho das distorções do que o Conselho faz, o que o Conselho não faz, como proceder. 33 anos do ECA. Isso, 33 anos do ECA, né? E muita coisa ainda para ser esclarecida, muita coisa ainda para ser entendida pela sociedade, né? Cada um com seu papel, cada um com suas responsabilidades, né? Porque a gente está aí para auxiliar, a gente está aí para deliberar algumas situações, mas a gente precisa de todos, precisa da rede, precisa dos pais, precisa da sociedade. E o papel do Conselho aqui em Planalto, o que ele desenvolve, qual é as ações, qual é a situação que o Conselho é chamado? Então, quando acontece uma violação, porque o Conselho ele trabalha com base no artigo 98 em 3 situações, né? Quando há uma violação de direitos pela sociedade, pelo Estado, por exemplo, uma criança está precisando de uma consulta médica com um especialista e não tem esse especialista, então esse pai, essa mãe vai até o Conselho, vai procurar e o Conselho vai encaminhar, né, para que se não tem no município, que seja buscado fora. É uma questão de vaga, né, tem uma criança fora da escola, não tem vaga, aí esse pai, essa mãe procura o Conselho, já foi nas escolas, não conseguiu vaga, porque primeiro quem tem que fazer essa busca é o pai e a mãe, né. Antes de ir no Conselho, ele vai no posto, ver se ele consegue, ou vai na escola, ver se ele consegue, e depois ele vai até o Conselho, e o Conselho vai requisitar, a gente requisita. Quando há uma violação de direitos pelos pais, né? Por exemplo, a criança está doente e esse pai e essa mãe não buscou ajuda, né? Não buscou ajuda médica, ou essa criança está fora da escola e o pai e a mãe também não foi atrás, não, né? Porque a primeira responsabilidade sempre é da família. Ou quando o adolescente ou a criança ou adolescente viola os seus próprios direitos, porque o adolescente também ele é violador. Quando ele não cuida da saúde, quando ele usa droga, quando ele bebe, quando ele não vai para a escola, porque ele não quer, porque chega num ponto que o adolescente já tem ali seus 14, 15, 16 anos, e o pai e a mãe fazem de tudo para ele ir para a escola e ele simplesmente não vai. Então, também ele é responsável, né? Tu colocou uma situação interessante aqui, por exemplo, falta de vagas na escola. Aí os pais procuram a escola, não tem. Procura o Conselho para tentar resolver. Mas se não existe vaga, o Conselho vai fazer o quê? Vai colocar em outra escola? Como é que faz daí? Toda criança e adolescente, ele tem direito a estudar. Sim. Se não tem vaga numa escola próxima, o município, o estado, tem que suprir essa vaga. Se não tem, por exemplo, a criança mora lá no bairro Cristal,
seria mais interessante para eles, mais próximo Mário Quintana. Mas não tem essa vaga, não tem, está lotado. Então, o município vai proporcionar uma vaga em outra escola. Não é obrigatório que seja lá, né? É assim, se não tem que criar. Tem que ter a vaga, tem que abrir mais uma turma, tem que ter, eles têm o direito, né? Ok. Estamos apresentando para você o programa Redação Brasil, pela Rádio Ametista, o som que brilha há mais de 39 anos no ar, é claro, sempre em primeiro lugar. Bom, Denise, a questão do conselho, por exemplo, juntamente com essa rede que a Denise Bongiorno já abordou, né, com os outros parceiros, que é a Brigada Militar, Polícia Civil, o Fórum, enfim, a Justiça, o Judiciário, o Poder Judiciário, que a própria administração, todo mundo faz parte dessa rede, faz parte dessa situação para minimizar os problemas que acontecem. Mas mesmo assim ainda escapa alguma coisa. Com certeza, muitas vezes, né? E o trabalho da rede, ele acontece para justamente desafogar o judiciário ou o Ministério Público, né? Porque muitas vezes, principalmente quando há evasão escolar, né? Aí a escola faz a busca, né? Vai atrás do pai, vai atrás da criança, tem a equipe da RAI, vai atrás, busca, não teve sucesso. Aí vem para o conselho, daí o conselho faz a busca com a família, sempre chamando os pais, orientando, se precisava encaminhar para um CRAS, para fazer um acompanhamento, a criança para um psicólogo, o que está acontecendo com essa criança ou esse adolescente não quer ir para a escola. Então a gente faz esse trabalho. Buscou, não teve jeito, não voltou. Aí vai para o Ministério Público. Daí o Ministério Público vai entrar com uma ação judicial contra os pais que são os responsáveis, né? Então a gente faz todo esse trabalho que é feito na rede para desafogar, porque já pensou se tudo vira processo, muitas vezes a juíza não conhece a realidade. Tem algum problema que essa criança não está indo para a escola, ou esse adolescente, de repente esse adolescente tem que trabalhar, né? Então tudo isso é avaliado, por isso que existe uma rede de apoio. O adolescente não está indo para a escola porque essa renda que ele está tendo, está trabalhando numa mecânica, ou ele está trabalhando no garimpo, ou ele está trabalhando na lavoura, isso precisa para a família. Então tem assistência social para estar tentando suprir isso, para que a criança não fique fora da escola, para não ficar sem o direito de estudar, né? Então por isso que tem esse trabalho, é feito todo esse trabalho antes, para só então, depois de tudo que foi tentado, não teve sucesso, daí vai para o judiciário, né? E aí lá a juíza pode determinar. Existe até uma multa que o próprio Ministério Público ele pode cobrar, está em lei, que vai de 1 a 20 salários mínimos para um pai ou uma mãe, um responsável que não manda o seu filho para a escola, né? Sim. Então é uma situação séria. Às vezes eles não acham que não dá nada, mas pode dar um problema bem sério, né? Por isso que é feito todo esse trabalho antes de rede para evitar isso. Dentro desses 33 anos do Estatuto, Denise, e pegando os dias de hoje, né, atualizando para agora, dentro do município de Planalto, que é importante a gente destacar isso, melhorou? Acredito que sim. Eu já estou numa segunda gestão, então lá no início a gente fazia muita coisa que não competia ao Conselho Tutelar, e isso acabava prejudicando grande parte, porque quando o Conselho Tutelar era chamado na delegacia de madrugada ou numa abordagem policial, e lá ia o conselho, as conselheiras, pegavam o adolescente, assinavam a ocorrência, levavam a criança para casa, às vezes o pai e a mãe nem estavam sabendo, ou tinha pais e mães, infelizmente a gente sabe que tem que lidar com a realidade, que não querem se responsabilizar, né? E acabava que a gente fazia o papel de pai e mãe, e aí isso era muito frequente. Hoje a gente já tem sim, mas hoje os pais são responsabilizados. Hoje se acontece uma abordagem que tem uma criança, uma adolescente na rua usando droga, coisa assim, a gente não vai pegar e vai lá na delegacia assinar, a gente vai chamar o pai e a mãe, então, né, e vão pegar o seu filho sob um termo de responsabilidade, né, e vão assinar, e se acontecer de novo, eles vão responder. Programa Redação Brasil, estamos abordando hoje o assunto ECA, 33 anos. Denise Bongiorno, muito obrigado, mais algumas informações, fique à vontade. Então, assim, Paulo, só para a gente terminar, falar que o Conselho ele faz todo esse trabalho para evitar o acolhimento da criança, né, e do adolescente. Então, tudo isso que a gente falou aqui,
um meio de que a criança não chegue à casa de acolhimento. E muitas vezes a impressão que dá, ou que a gente escuta muito, que o conselho tira a criança do lar. E é bem o contrário. A gente trabalha faz todo esse processo para que não chegue no acolhimento. É isso aí. É uma situação bem complexa, né? Vai para uma casa de acolhimento. Uma que é pouquíssimos lugares que tem. E aí vem aquela outra questão. Aí em casa às vezes é pior. E daí? Vai fazer o quê? Já teve situações de crianças que chegaram ali e verbalizaram que nunca tinham se sentido tão em casa quanto numa casa. É muito triste para nós ouvir isso também, né? É uma realidade difícil. Isso é uma situação, como é que eu vou dizer, ao longo do tempo, você perdeu valores. Não se tem mais os valores como um tempo atrás, uns anos atrás, de respeito, de educação, de união. Você perdeu aí, por exemplo, quem é que respeita professor hoje? É difícil. Você que está nos ouvindo e vendo, me diz aí. Então, às vezes, a situação hoje, criada hoje, é um problema lá de trás, 10, 15, 20 anos para cá. Por quê? Os pais são diferentes. Eu concordo que temos um mundo evolutivo, diuturnamente. Evolução. Agora, respeito, carinho, educação, ética e moral, isso não muda nunca. Daqui a 100 anos tem que ser igual. Exatamente. Né? O que está mudando demais é essa forma de viver, de agir. E aí o que acontece? Que isso que nós estamos vivendo, isso aqui em Planalto, em qualquer um dos 5.700 e tantos municípios do Brasil, nas capitais é assim, toda parte é assim. E resgatar tudo isso, resgatar aquilo que eu aprendi, que você aprendeu, que a Denise também aprendeu, que você aí aprendeu. Você perdeu, não foi repassado para as gerações que vieram, que estão vindo e as que virão, como vai ser. É uma reflexão forte, né? Mas é isso aí. Essa é a realidade de hoje, do mundo de hoje. Com certeza. O que está acontecendo com a nossa geração, né? E é a nossa, nós, pais de agora, né? Porque se fala muito da geração dos adolescentes, mas quem criou, né? Quem está criando essas crianças e adolescentes de hoje? Somos nós. Onde que se perdeu isso? Exatamente. Tá certo. Obrigado, Denise. Até a próxima. Obrigada eu, Paulo. Obrigada pela oportunidade. E é sempre bom, né, nós estarmos aqui abordando um assunto tão importante para a sociedade e para nós, né? Programa Redação Brasília. Estamos nessa sexta-feira conversando aqui com a Denise Bongiorno e agora para encerrar com a Denise Wojniak para fazer o encerramento. Muito obrigado pela participação. Fique à vontade, Denise, para mais alguma informação que queira passar aí. Sim. Obrigada a nós, novamente, né? Paula, para nós é bem importante isso. O nosso trabalho, como ele é feito em forma de sigilo, muitas vezes as pessoas acham que a gente não trabalha, mas é bem pelo contrário, né? Então é muito importante o nosso trabalho, por mais que aos olhos da sociedade às vezes não seja, né? Mas a gente todo mundo tem um limite, né? A gente vai até onde pode, mas todo mundo tem que cumprir o seu papel. Pai e mãe tem que cumprir o papel, a sociedade tem que cumprir o papel, está vendo que está acontecendo alguma coisa errada, precisa buscar administração, delegacia, polícia, as escolas, todo mundo tem uma parcela na proteção de criança e adolescente, né? A proteção, que eu digo não que eles só têm um direito, que eles também têm os seus deveres, a questão do respeito, que nem você estava dizendo, eles têm o direito à educação, mas eles têm o dever de respeitar, né? O direito individual, ele sempre está abaixo do direito coletivo, né? Então, tudo isso é importante. E é isso aí, a gente, né? Se todo mundo entendesse que cada um tem uma parcelinha de responsabilidade, as coisas iam fluir bem melhor. Que nem nós conversávamos com a Bongiorno. O adolescente, a criança, o jovem tem a obrigação de aprender quando vai na escola. Não é lá só para cumprir horário ou para cumprir normas para receber um Bolsa Família. Então, como eu falei, tem muita coisa aí para ser mudada. Agora, de que forma mudar, não vai ser eu. A gente aponta aqui, né? E ajuda. Agora, precisa uma transformação em leis, em atitudes, em ações dos órgãos que estão
e para justamente fazer com que essas coisas mudem, que haja uma mudança, e uma mudança para melhorar, com certeza. Só que isso não vai mudar numa semana, no mês, no ano. Vai um bom tempo aí, né? Com certeza, com certeza. Muitas vezes as leis, elas deveriam vir de forma a ajudar e elas acabam atrapalhando, porque elas acabam deixando muitas vezes os profissionais de mãos amarradas, né? Principalmente hoje, eu digo em relação à escola. Sim. Né? Hoje é bem complicado para um professor ter que enfrentar situações que eles enfrentam diariamente. O pai e a mãe, eles têm obrigação de saber como é que o seu filho está agindo na sala de aula e tem obrigação de chamar atenção se está fazendo as coisas erradas, porque ele tem direito de estudar, mas ele tem o dever de obedecer o professor, de prestar respeito. Né? Exatamente, de aprender, está lá para isso. Exatamente. Tem hora para brincar, tem hora do recreio, tem hora para alimentação, tem hora para tudo dentro de uma escola, mas tem aquela hora que você está lá para aprender, ter conhecimento para o resto da vida. E se um lugar não tem regras, ele não funciona. Exatamente. Né?